Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia fazendo o nosso cronograma de leitura bíblica de capa a capa, 365 dias totalmente se jogando em cima das escrituras. Muito obrigado por mais um dia estar aqui. Hoje é o nosso 7º dia, concluindo a primeira semana de leitura bíblica consecutiva. Hoje a gente vai fazer a nossa leitura de Gênesis 21 a Gênesis 23. Vamos lá? Gênesis 21, o nascimento de Isaac. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu um motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estavam brincando com Isaac e o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino nem com a sua escrava, faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaac. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dela sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Agar foi embora, andando-se em direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvorezinha e foi sentar-se uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino e aí é onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue pela mão, eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi e encheu o odre de água e deu para Isaac beber. Protegido por Deus, o menino cresceu e Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Voltando no versículo 19, é muito legal ver que às vezes Deus ele faz coisas miraculosas, mas às vezes a coisa mais miraculosa que ele pode fazer é abrir os nossos olhos para as coisas que estão ao nosso redor. Aqui está falando que simplesmente Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse um poço. Ou seja, no lugar onde ela achava que ela estava padecendo, que ela iria morrer, ela e o filho dela já tinham uma provisão de Deus ali, esperando para ela. Ela só não tinha se tocado ainda. Bacana isso, né? Vamos continuar aqui. Versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Filcol, o comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel a essa terra em que estou morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou isso. Não sei quem fez isso, você nunca me falou nada, e essa é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhas do seu rebanho, e Abimeleque perguntou: por que você separou essas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber essas ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavei esse poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazer esse trato em Berseba, Abimeleque e Filcol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Versículo 22. Algum tempo depois, Deus pôs à prova a Abraão. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha que lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado.
Isaac e os 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac. Pegou uma faca e fogo e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaac perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneirinho preso pelos chifres e no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso, até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. Eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Antes da gente dar continuidade, olha só que coisa interessante, né? Toda essa dinâmica de relacionamento com Deus e Abraão sempre envolvendo uma descendência. E a partir do momento que Deus faz um milagre, dá o descendente que seria futuramente aquele que herdaria as promessas de Abraão até Jacó, eles são os pais, né? O próprio Senhor pediu a promessa que ele tinha dado para Abraão. Será que eu e você temos fé suficiente para que quando a gente receba as promessas, receba de fato aquilo que Deus está prometendo para a nossa vida, a gente tem capacidade de entregar de volta para o Senhor? Só pelo simples fato de que no final das contas não era a gente receber alguma coisa, mas viver com o Senhor e obedecer a Ele. Isso fica um grande ponto e um grande alerta para nós. Versículo 20 vai falar assim: algum tempo depois Abraão recebeu a notícia de Naor. O seu irmão tinha 8 filhos, nascidos de Milca, sua mulher. O primeiro nascido foi Uz, depois vieram os seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quezed, Razô, Pildas, Jidlaf, Betuel. Esse Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reuma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Tebã, Gatã, Taz e Macá. Capítulo 23. A morte e o sepultamento de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu na cidade de Hebrom, também chamada de Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço da terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: escuta, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das duas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura nesse lugar. Efron estava sentado ali entre eles, num lugar de reunião, perto da portão da cidade. Ele falou em alta voz para que todos pudessem escutar. De jeito nenhum, meu senhor, escute. Eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron de modo que todos pudessem ouvir: escuta, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago e depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu: escuta, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vai e sepulta sua mulher ali. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isso é, 4,5 kg, de acordo com o peso comum usados pelos negociantes. Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manre, isso é, do terreno, da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade.
Todos os heteus que estavam ali naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom, que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Amém? Terminamos hoje, então, mais uma das nossas leituras. Que Deus te abençoe e que você possa continuar fielmente até o último dia desse ano, sendo abençoado pela palavra do Senhor. Fique com Deus e até mais.